Então vamos começar pelo gatilho da operação, ok? O gatilho da operação é aquele ponto que você considera, aquela linha que você considera relevante, do qual você tem praticamente certeza que o mercado não vai voltar atrás. Ou seja, se o mercado, por exemplo, romper a partir desse determinado ponto que você marcou, a sua expectativa é de que isso não tenha retorno, de que você vá adiante, de que realmente a força que fez o rompimento tem condições, né, de mercado, existe volume suficiente para levar o preço a um nível acima do que você espera. Então, uma linha relevante que pode ser, entre outras coisas, o rompimento anterior com sucesso. Observe que a partir deste ponto aqui em que rompeu, o mercado foi embora e nós aí temos uma segurança maior em colocar esta linha aqui. E a prova disso é de que aqui tivemos uma tentativa de rompimento, não chegou lá, aqui também e aqui também. Então, quer dizer, se eu tivesse colocado aqui, se eu tivesse entrado nessas operações abaixo dessa linha, em cada um desses 3 pontos, eu não teria obtido sucesso numa operação de rompimento. Isso quer dizer que você deve colocar exatamente aqui o seu gatilho da operação? Talvez. Isso pode ser alterável. A gente pode fazer uma alteração disso e a gente vai ver como isso funciona, tá? Mas, em princípio, ele vai ficar aqui, se houver um rompimento, né? Se esse candle aqui vier para cima e romper. Segundo item, objetivo. O objetivo, se vier a romper, logicamente tem que ficar acima. Acima onde? Vamos analisar. Aqui. Seria inteligente você colocar o seu objetivo aqui? Não, né? Por quê? Porque você tem uma zona de suporte e resistência logo abaixo. Isso quer dizer que forças contrárias estarão entrando no mercado no momento em que o candle, em que os preços chegarem a este patamar, e a dificuldade de você atingir este local é muito maior. Então, as probabilidades de você ter sucesso com o objetivo neste ponto são muito pequenas. Claro que se você tivesse operado aqui, você teria obtido sucesso, mas nas outras situações, não. E o seu objetivo é aumentar a probabilidade de que você ganhe dinheiro, ok? De que você saia vencedor da operação. E este patamar não é um bom local para isso. Então, vamos colocar aqui. Mais uma vez, você já está dentro da zona de suporte e resistência e você tem um risco a mais, você corre um risco a mais. Ainda assim, o preço atingiu, não só aqui, mas aqui também este patamar que você escolheu. Ok? Então, obviamente, é um local um pouco mais inteligente do que aqui, mas não o suficiente ainda. Porque você sabe que, no geral, o preço vai ter dificuldade de atingir este ponto. Não quer dizer, mais uma vez, que sua operação não vai conseguir atingir. Pode conseguir? Claro que pode conseguir. Mas a possibilidade é menor. Então, nós temos que procurar um nível de objetivo que não apenas seja lucrativo, mas que também tenha lógica, ok? Então, vamos colocar um pouco mais abaixo, por exemplo. Se eu colocar aqui. Bom, aqui tem um pouco mais de chance. Embora eu esteja dentro da zona de suporte e resistência, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o preço tocou este local aqui. Então, nós temos aí uma grande possibilidade de que, se houver um rompimento e tocar a zona de suporte e resistência, a gente saia nesse objetivo aqui. Ok, vamos deixar por aqui por enquanto. E vamos para nosso stop. Então, vamos lá, vamos pegar o nosso stop. E onde nós colocaremos o nosso stop se nós estamos entrando aqui? Poderia colocar aqui? Pouco provável, não é mesmo? Por quê? Porque eu estou dentro da zona de suporte e resistência e, mais uma vez, se eu estou tentando romper isso aqui, é possível que os preços revertam aqui durante um determinado período ou a sombra de um dos candles e isso me levaria a sair muito cedo da minha operação. Particularmente, em princípio, eu colocaria abaixo da zona de suporte e resistência ou no limite dela. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais acima, para a gente não confundir com a linha de baixo. Claro, este candle que ainda está em formação pode me dizer se isso aqui será um bom stop ou não. Em determinado momento pode ser que a sombra dele venha aqui mais abaixo. E aí eu vou ter a certeza de que é possível que ele reverta um pouco mais abaixo da zona de suporte e resistência.
Então, este não seria um nível muito adequado. Se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode puxar o seu stop para baixo da zona de suporte e resistência. Isso implica em algumas coisas. Por exemplo, a análise do risco-retorno. Vamos fazer isto agora. Se você tem uma entrada aqui e uma saída aqui, você está arriscando aproximadamente 32 pips, ok? E aí você entra aqui e sai aqui. Você está objetivando ganhar mais ou menos 50 pips. Tá? 48, um pouquinho acima, 50 pips. Este não é um bom risco-retorno, principalmente se você está começando agora no Forex. Por quê? Você arrisca um determinado valor, um determinado capital, sempre pensando em ganhar mais do que o que você está arriscando. Este é o princípio básico, ok? Este é um dos principais erros dos traders novatos. Eles arriscam às vezes quantidades absurdas para ganhar menos, inclusive. Em alguns casos você pode estar arriscando mais para ganhar menos. É por isso que uma das leis sagradas do trader novato é nunca entrar em uma operação com risco-retorno inferior a 2 para 1. Do jeito que o nosso trade está aqui, para você, sendo um iniciante no mercado, ele não está confortável. Não é um trade que você deve entrar, ok? Então, haveriam apenas duas possibilidades. Ou você mexe nos seus itens, como reduzir o stop, aumentar o objetivo ou modificar o seu gatilho da operação. São as três coisas que você pode fazer, mas você só pode fazer se tiver uma lógica, se o price action disser que você pode fazer. Ok? Mexer no stop, aproximar mais o stop, é uma saída inteligente? Não. Não é definitivamente uma atitude inteligente. Mexer no seu objetivo seria uma atitude inteligente? Colocar o objetivo mais acima? Nós já identificamos que isso não seria uma atitude inteligente. Embora, com base nas sombras dos candles, você poderia subir um pouquinho aqui. Ok? Mas você aumenta também o seu risco. Posso então pegar aqui o meu gatilho e aproximar um pouco? Por exemplo, colocando aqui? Eu diria que sim. Tá? Então, como o preço chegou a tocar esses pontos aqui, então acima desse ponto, acima desse patamar, o seu risco é menor de que haja uma reversão. Até porque o preço, neste patamar aqui, ele já tinha rompido e não iria voltar mais atrás quando houve o rompimento. E aí você vai modificar um pouco a relação risco-retorno. Vamos ver como. Bom, agora nós temos aqui um stop onde arriscamos 27, 28 pips, basicamente um pouquinho menos, e um objetivo 54 pips. Ou seja, quase uma relação 2 para 1. Provavelmente, se você está começando no Forex, esta seria uma operação complicada de você entrar, ok? Se houver um rompimento aqui, seria uma operação um pouco mais arriscada. Quando você começa a ter um pouco mais de experiência com o par, tá? E isso é legal de você aprender o que acontece com cada um dos pares, então você vai ganhando experiência com os pares, você começa a identificar certos tipos de comportamento. Por exemplo, olha este rompimento aqui. Veja só como é que o candle alcançou com facilidade a zona de suporte e resistência seguinte. Veja só o tamanho deste candle aqui. Enfim, a possibilidade de que isso se reproduza é grande. Existe uma probabilidade de que, se ocorrer um rompimento real, a gente consiga reproduzir movimentos similares aos que foram produzidos anteriormente no gráfico muito próximo. E se você for estudar o gráfico Wildcard, você vai ver que esse tipo de candle, esse tipo de movimento é muito comum para este par. Okay? Então, cada par tem uma certa característica que você tem que analisar com relação ao price action e você começa a se acostumar com eles. Isso vem com a experiência que você tem no mercado. Bom, e aí? E se eu tivesse que pensar na sequência contrária? Ou seja, numa reversão. Vamos plotar mais uma vez linhas que identifiquem o que seria este setup de reversão. Agora eu vou escolher uma linha de uma cor diferente para colocar aqui. Três linhas vermelhas.
essas linhas vão identificar uma possível operação de reversão. Agora, no momento em que se encontra o gráfico, não dá ainda para você ter certeza sobre duas coisas principalmente: o stop e o gatilho da operação. Por quê? Porque nós não temos um candle de indecisão, como você já pode ter estudado se você fez aí o curso ou leu alguns dos nossos livros. Então nós precisaremos esperar o fechamento deste candle aqui para analisar qual é a situação em que este candle ficou para determinar esse parâmetro. Mas, em princípio, eu colocaria o meu stop provavelmente aqui. Depende do tamanho da sombra do candle aqui também. Observe que ele poderia ser uma sombra parecida com essas aqui. O meu gatilho, dependendo do candle, eu poderia colocar até mesmo aqui. Por quê? Mais uma vez, é uma linha significativa. Observe aqui como é que atingiu-se essa linha diversas vezes. E quando se ultrapassou realmente, ocorreu aí uma reversão, né? Ocorreu uma continuação. Não foi uma reversão muito fácil de se operar. Eu provavelmente não operarei esse tipo de reversão. Aqui você tem a sombra deste candle anterior ao candle de indecisão. Também você pode colocar abaixo dela. Então tem vários fatores aqui que identificam isso. E a gente vai analisar esses fatores se este aqui for um candle de indecisão. Tá? Se esse candle fechar com essa cara de candle de indecisão, nós vamos analisar essas duas situações aqui. E por último, né, o seu objetivo. Então o objetivo você pode colocar desde aqui de baixo. E mais uma vez, vale a análise que nós fizemos aqui em cima. Qual é a possibilidade do mercado atingir com facilidade esta região? Será que é mais fácil aqui ou mais fácil aqui? Que ele já atingiu diversas vezes aqui, recentemente inclusive. E aqui um pouquinho mais atrás. Então, obviamente, aqui seria uma situação mais confortável. A possibilidade de você ganhar dinheiro seria muito maior, né? E aí você teria, mais uma vez, análise de risco e retorno. Você pegaria o seu gatilho aqui, vai medir o seu stop, um stop de 60 pips, com um objetivo de 76. E aí você vai ver que este aqui é um trade que, mais uma vez, tem uma relação muito ruim. Essa relação aqui não é boa, e aí você precisa analisar se pode mexer também no seu gatilho da operação, no seu objetivo, e você efetivamente fará isso quando tiver aqui um candle de decisão. Então agora eu vou mover aqui essas linhas aqui, deixar aqui embaixo, e nós vamos voltar a ela se tivermos ali um candle de indecisão, ok? Eu quero agora analisar qual é o tamanho da minha posição, não é mesmo? Então eu tenho aí o meu stop 9633, o meu gatilho 9661 e o meu objetivo em 9714, e eu vou determinar o tamanho da minha posição fazendo o cálculo, né, de acordo com o risco. Okay? Isso aí você aprende detalhadamente nos nossos módulos de curso. Eu vou fazer aqui rapidamente utilizando o Position Size Calculator. Gatilho em 9660. Você pode ir arredondando para facilitar seus cálculos, ok? Stop 9633. Objetivo 9714. Risco vou deixar em 2% mesmo. Então isso aqui vai ser de acordo com as suas regras de gerenciamento de capital para determinar o risco que você costuma correr, se é em termos de risco, se é em termos de valor. Esse aqui é uma conta que tem $10.000. E aqui, neste cantinho, você vai ver, ó, a conta tem $10.000, eu estou correndo risco de 2%, isso significa que eu estou arriscando $200, né, 2% de 10.000, para tentar ganhar $366. E eu tenho um risco retorno que é abaixo do risco retorno que a gente determina como mínimo para quem está operando como iniciante. Mas nós vamos entrar nesse trade se ele ocorrer por causa das características do preço que eu já comentei para você. E o tamanho da posição vai ser 0,82. O que é isso aqui? Isso significa que se você for entrar no mercado com apenas uma posição, dando aquele F9, por exemplo, você colocaria isso aqui como tamanho do lote.
ok? Vamos ver isso. Bom, quando a gente vai colocar uma nova ordem aqui pendente, tá? Eu sempre coloco ordens pendentes, porque isso aqui é no gráfico de 8 horas. O volume, se eu for operar com uma única posição, seria 0,82. E neste caso, eu vou abrir apenas uma posição. Lembrando que no método For Sucesso Digital, no Price Action, nós utilizamos geralmente duas posições diferentes para garantir que você vai sair com dinheiro do mercado sempre, ok? Só recordando, mas neste exemplo aqui nós vamos usar uma única posição até para simplificar. Então o stop em 9630. O take profit é o seu lucro, 9715. Seria uma ordem pendente. Eu quero comprar, buy. E o meu gatilho 9660. Tudo certo? Você jogaria a ordem e tá aí. A ordem. Você fechando isso aqui. A ordem veio para cá. Ó. Então tá aqui a nossa ordem de compra de acordo com todos os parâmetros que você já analisou. Lembre-se, como você está num gráfico de 4 ou de 8 horas, você tem muito tempo para fazer essas análises. Perceberam como é que é muito simples fazer isso? Se você tiver tempo, então se você está num gráfico de 5 minutos, de 15 minutos ou de meia hora, o tempo que você tem para analisar essas variáveis que nós comentamos é muito pequeno. Então fica muito mais difícil de você conseguir enxergar com clareza o que acontece no mercado, o que você deve fazer, quais são os sinais que o mercado está mandando para que você possa fazer o seu setup de forma coerente. E é por isso que quando os traders migram para gráficos mais lentos, eles obtêm maior sucesso. E agora nós vamos apertar o play e observar o nosso primeiro candle. Você aperta o play e o candle começa a se mexer, os preços. Eu coloquei na velocidade mais rápida e aí vamos observar. Um comentário é o seguinte: imagine você operando no gráfico de 8 horas, tendo que esperar 8 horas pela formação de um candle. É muito tempo, não é mesmo? Por outro lado, você não precisa ficar vigiando seu gráfico. Você observou que você fez uma análise detalhada dos acontecimentos recentes do que rolou no gráfico. Isso é Price Action. Depois que você fez isso, e depois que você fez o seu setup, você vai olhar a cada 8 horas a sua operação. Claro, existem possibilidades de você ter que olhar antes, dependendo das condições de mercado. E essa é uma das coisas que você tem que levar em consideração. E nós vamos ignorar aqui para este exemplo. Mas a cada 8 horas você vai ter que voltar e você vai ter que analisar se as condições de mercado permanecem. Se existe a necessidade de você mudar as condições do seu setup, sair mais cedo da sua operação. Ou mesmo se tivermos ali, por exemplo, daqui a 8 horas um candle de indecisão, você tem que mudar o seu setup para um setup seguinte, né? O setup de reversão. Bom, observe que por enquanto, né, temos aí a primeira tempo de vida do candle, as coisas não estão muito bem para esse setup de rompimento. Está se formando aí um candle de indecisão, que eu chamo de primeira metade da vida do candle. Os ursos estão realmente conseguindo segurar os preços naquele patamar. E isso é um mau sinal para os todos. Então é possível que a gente tenha um candle de indecisão, a gente vai ter que montar o setup contrário. Mas vamos esperar, né? Vamos ver o que a segunda metade do candle vai demonstrar.